Capítulo 8. Sabedoria para entender o seu homem. A mulher inteligente aprende a se adaptar ao seu marido. 3 tipos de homem. Homens não são todos iguais. Eu tenho chegado à conclusão de que existe basicamente 3 tipos de homem. Os diferentes tipos são marcantes com o ano de idade, assim como quando adultos. Parece que Deus fez cada homem para expressar uma faceta de sua natureza tríade. Nenhum homem sozinho expressa a total natureza de Deus. Se um homem pudesse ter todas as 3 partes, ele seria o homem perfeito. Mas eu nunca encontrei, ouvi falar ou li um livro de história ou ficção sobre um homem que tive o perfeito das 3. Certamente, Jesus tinha o perfeito equilíbrio. A maioria dos homens é um pouco de cada, mas dominante em um. E nem todo treino e experiência da vida vai transformar um homem de um tipo em outro. Não existe nada mais desajeitado e mais patético do que um homem tentando agir diferente do que ele é. Conforme nós virmos os tipos, você provavelmente vai identificar de imediato seu marido e vai ver onde você tem sido uma maldição ou uma bênção para ele. Na ocasião em que uma jovem mulher se casa, ela desenvolveu uma imagem composta de como o seu marido deve parecer ou ser. Os homens que ela conhece e os personagens dos livros e filmes vão dar a ela a concepção de como um homem perfeito deve ser. Pobres garotas. Nossas ideias pré-concebidas fazem com que pensemos que eles nunca são perfeitos. Muito longe disso. Deus deu a cada um uma natureza em parte como ele, mas nunca completa. Quando você refletir no fato de que todos nós somos criaturas falhas, isso faz uma garota pensar porque ela quer atar a sua vida na vida desse filho de Adão. Mas Deus nos fez damas para ter esse desejo irracional de ser necessária a um homem, e nossos hormônios trabalham ferozmente para nos juntar. Quando uma moça, de repente, se encontra permanentemente casada com um homem que não é aquilo que ela achava que ele deveria ser, ao invés de se adaptar a ele, ela normalmente despende o resto do casamento, que pode não ser muito longo, tentando transformá-lo naquilo que ela acha que ele deve ser. A maioria das moças novas fica casada por pouco tempo quando elas fazem a horrível descoberta de que elas se casaram com um limão. Ao invés de se transformar em destino, peça sabedoria a Deus. Sabedoria é conhecer o que você levou quando você casou e aprender a se adaptar a ele como ele é, não como você quer que ele seja. Os homens não são iguais. Seu marido, por mais que pareça, não vai ser como seu pai, seu irmão ou seu personagem preferido de novela. Nossos maridos foram criados à imagem e semelhança de Deus, e isso traz todos os homens para perto de completar esta imagem. Nenhum homem é o equilíbrio perfeito. Se ele fosse, ele seria divino demais para precisar de você. Deus dá mulheres imperfeitas para homens imperfeitos, para que eles possam juntos ser algo que nenhum dos dois sozinhos poderia ser. Se você luta contra as inadequações de seu marido, ou segue tentando dominar onde ele não domina, vocês dois vão falhar. Se você o ama e lhe dá suporte com as inadequações dele e sem pegar o controle, ambos vão crescer e ter sucesso. O Senhor dominante, Deus é dominante, um soberano e todo-poderoso Deus. Ele também é visionário, onisciente e desejoso de cumprir todos os seus planos. E Deus é imutável, o mesmo ontem, hoje e para sempre, nosso confiável grande pastor. A maioria dos homens resume uma dessas 3 qualidades. Poucos homens nascem com mais do que sua porção de domínio, e na superfície, um déficit de gentileza. Eles frequentemente estão em posição de comando sobre os homens. Nós vamos chamá-lo de Senhor dominante. Eles nasceram líderes. Eles são frequentemente chamados por outros homens para serem comandantes militares, policiais, pregadores e líderes de corporação. Winston Churchill, George Patton e Ronald Reagan são exemplos de homens dominantes. Desde que nosso mundo precisa de apenas poucos líderes, Deus parece ter limitado o número desses senhores dominantes. Através da história, os homens criados à imagem e semelhança de Deus Pai têm se rodeado com bons homens para ajudá-los a completar grandes serviços. O senhor dominante geralmente faz mais do que pedem a ele. Eles são conhecidos por ter a expectativa de que suas esposas cuidem deles completamente. Um senhor dominante não quer a sua esposa envolvida com nada mais que não seja servi-lo. Se você é abençoada em ser casada com um forte e vigoroso mandão, como eu, então é muito importante para você aprender como fazer um pedido sem desafiar a sua autoridade.
Nós vamos discutir como fazer um pedido mais tarde neste livro. O senhor dominante tem baixa tolerância, então ele frequentemente vai sair e deixar a sua veemente mulher antes que ela tenha a chance de entender que aquilo era um sério problema e que ela estava perto de perder o seu casamento. Quando ela chegar a entender o problema, ela será uma mãe divorciada tentando ajuda para criar os filhos sozinha. Uma mulher pode brigar até o seu rosto ficar azul. Ainda assim, o senhor dominante não vai gritar. Ele não é íntimo ou vulnerável como os outros homens para compartilhar seus sentimentos pessoais ou vocação com a sua esposa. Ele parece ser autossuficiente. É horrível ser excluída. Uma mulher casada com o senhor dominante precisa merecer o seu lugar no coração dele, provando que ela ficará com o seu homem, confiante, leal e obediente. Quando ela ganhar a sua confiança, ele vai tratá-la como um tesouro ao extremo. Ela está sendo chamada todos os minutos do dia. Seu homem quer saber onde ela está, o que ela está fazendo e por que ela está fazendo isso. Ele a corrige sem pensar. Para o melhor ou o pior, essa é a natureza dele para controlar. A mulher casada com o senhor dominante usa uma canga mais pesada que as demais, mas isso pode vir a ser uma canga gratificante. De algum modo, a sua caminhada como ajudadora idônea dele é facilitada e não há nenhuma possibilidade de ela pegar o controle. Não há áreas cinzentas. Ela sempre sabe exatamente o que ele quer dela. Dessa forma, ela tem a sensação de segurança e descanso. O senhor dominador sente que é seu dever liderar as pessoas. E então ele faz. Não interessa se eles querem a liderança dele ou não. Surpreendentemente, isso é o que deixa o público mais confortável. Pouquíssimas pessoas são confiantes o bastante para sair de suas posições. Além disso, o sentimento de ser culpado por erros segura-os para trás. O senhor dominador deseja ter a chance, e é por isso que Deus criou esses homens reis. Seus caminhos não são fáceis, por isso Tiago diz: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago 3:1. Em 11 de setembro, quando o World Trade Center foi destruído, outro avião que sobrevoava a Pensilvânia havia sido sequestrado por terroristas. O Sr. Todd Beamer estava neste avião. Foi a sua voz que nós ouvimos dizer a agora famosa frase: Vamos agir. Ele com certeza era um forte senhor dominante. Ele e outros como ele tomaram o controle de uma situação desesperadora e salvaram muitas outras vidas quando sacrificaram as suas próprias. Isso poderia ser um terrível engano, mas o Sr. Beamer avaliou a situação e fez a sua decisão. E então, agiu de acordo. Ele sabia que a vida de todas aquelas pessoas estava em suas mãos. Isso era uma pesada responsabilidade. Ainda assim, ele estava desejando fazer o que um homem precisava fazer. Você se lembrará o quão forte e majestosa sua jovem viúva parecia quando nós a vimos na TV após os ataques. Um bom senhor comandante vê o quadro todo e esforça-se para ajudar um grande número, mesmo se isso custar a sua vida e a vida das pessoas que ele ama. Se ele é um homem honesto, ele será capaz de perdas materiais para ajudar aqueles que precisam dele, mas no final, ele geralmente se levará de novo. Se ele for desonesto, ele vai ser egoísta e vai usar os recursos de outros em seus interesses. Um rei quer uma rainha, o que explica por que um homem no comando quer uma mulher confiável para dividir com ele a fama e a glória. Sem a admiração de uma mulher, sua vitória é muda. Se uma mulher aprender bem cedo a gostar dos benefícios de usar o segundo lugar, e se ela não se sentir ofendida por ele ser agressivamente cabeça dura, ela será aquela que se sentará ao seu lado direito e será adorada, porque esse tipo de homem vai amar a sua esposa totalmente e exaltá-la. Ela será sua íntima e, em muitos casos, sua única confidente. Com o passar dos anos, o senhor comandante se tornará mais propenso a ceder e gentil. Sua esposa irá descobrir portais secretos para o seu coração. Se você é casada com um rei, honra e reverência é algo que você precisará dar a ele diariamente. Se você quer que ele seja benevolente, honesto, forte e confiante homem de Deus. Ele tem o potencial para ser um líder. Nunca o envergonhe e nunca diminua ele ou ignore suas habilidades. Se a mulher do senhor comandante resistir ao seu controle, ele vai continuar agindo e crescendo sem ela. Se ele principalmente não for cristão, ele vai deixar o casamento em direção ao divórcio. Assim como o rei Assuero da Pérsia, se ela o desafiar, ele vai substituí-la e não vai olhar para trás. Se as convicções dele como cristão impedirem-no de se divorciar, ele continuará obstinadamente no comando
e ela será conhecida como uma paria miserável. Se um senhor comandante não desenvolver habilidades de trabalho e desse modo ser pouco talentoso, ele adquirirá a tendência de contar histórias sobre si mesmo e vangloriar-se até as outras pessoas ficarem cheias dele. Se ele tiver deixado a esposa e perdido os filhos, desse modo não terá um reinado legítimo. Ele se tornará odiosamente falastrão. Um senhor comandante que tiver ido mal é como alguém violentado. É importante lembrar que a reação do senhor comandante dependerá da reverência de sua esposa para com ele. Quando um senhor comandante, cristão ou não, é tratado com honra e reverência, a boa ajudadora idônea descobrirá que o seu homem é maravilhosamente protetor e sustentador. Na maioria dos casamentos, a discussão não é por causa do homem ser cruel ou malvado, é porque ele espera obediência, honra e reverência e não está conseguindo isso. Então ele reage mal. Quando a esposa cumpre a sua parte como ajudadora idônea, o senhor comandante responderá de maneira diferente. É claro que existem alguns homens que são muito cruéis e violentos, que mesmo a esposa sendo uma ótima auxiliar capacitada, ele continuará sendo um abusador dela e dos filhos. Nesses casos, é dever da esposa alertar as autoridades, e aí eles poderão ser o braço do senhor para a justiça. O senhor comandante não irá tirar o lixo para fora, como regra geral, e ele não vai limpar a área de serviço ou o latão de lixo. Ele pode organizar e ordenar alguém que o faça. Nenhuma mulher tente forçar o senhor comandante para levar o lixo para fora. Vai ser, no fim das contas, jogada no lixo pelo marido. O senhor comandante vai querer falar sobre os seus planos, ideias e projetos prontos. Ele será muito objetivo e não emocional, e ele não vai gostar de conversar pequeno. Sua visão é como a de um homem sobre uma grande montanha bem alta. Ele vê o alvo distante. Ele vai esperar que sua esposa se lembre de suas necessidades individuais. O senhor comandante ficará extremamente desconfortável quando precisar lidar com doença, socorro e morte. Onde não há esperança, não há necessidade do senhor comandante. Um líder nascente é um homem que, quando necessário, adapta princípios ou regras às circunstâncias para o bem maior do maior número de pessoas. O senhor visionário. Deus é um visionário. Vemos isso na sua pessoa do Espírito Santo. Ele fez alguns homens à imagem dessa parte de sua natureza. Os profetas, sejam eles verdadeiros ou falsos, são geralmente este tipo. Alguns de vocês são casadas com homens, agitadores, transformadores e sonhadores. Esses homens deixam a família toda doida com seus assuntos não essenciais, tais como: acreditamos no Natal? Podemos usar as licenças matrimoniais que o Estado dá? Um cristão pode optar por não querer pagar o SUS? Os assuntos podem ser sérios e importantes para o compromisso de alguém, mas em graus variados, esses homens têm uma visão de túnel, tenazmente focada em um único assunto. Eles facilmente pegarão as coisas e se recolocarão em outra cidade sem a menor ideia do que irão fazer para sobreviver. Eles geralmente são os que dividem a igreja e aqueles que clamam por uma doutrina pura e roupas e condutas apropriadas. Como um profeta, ele chama as pessoas a olharem para suas inconsistências. Se eles não forem espertos, eles poderão ser muito tolos em abarrotar suas agendas, forçado pelos caminhos de outros. Um visionário fará campanha para a legalização da maconha, enquanto outro batalhará pela proibição do aborto. A maioria vai sentar em volta da casa e reclamar, mas em suas almas eles são visionários. O visionário é sempre um homem com muitos dons ou um inventor, e eu tenho certeza de que foram homens desse calibre que foram necessários no Velho Oeste, embora eles poderiam ter sido os fazendeiros que fizeram. Hoje, os visionários são os pregadores de rua, os ativistas políticos, os organizadores e instigadores de todo e qualquer assunto na linha de frente social. Eles amam a confrontação e odeiam o status adquirido. Porque vivo desse modo, se posso mudá-lo. Eles são os homens que impedem que o resto do mundo se estagne ou fique estúpido. O visionário é consumido pela necessidade de se comunicar com o mundo através de suas palavras, músicas, escritos, voz, arte ou ações. Eles são a voz que clama no deserto, se esforçando para mudar o caminho da humanidade, seja em comportamento ou pensamento. Boas intenções, geralmente, não impedirão o senhor visionário de causar grandes danos. Ele pode bater o pudim e acabar fazendo lixo tóxico, se não forem inteligentes. Uma esposa pouco inteligente pode acrescentar veneno com suas palavras negativas. Com simples palavras de precaução,
darão atenção à divindade do pudim e à sabedoria de deixá-lo sozinho. Todo senhor visionário precisa de uma esposa boa, inteligente, prudente, estável, que tenha uma visão positiva da vida. Se você é casada com um desses camaradas, espere ser rica ou pobre, raramente classe média. Ele pode investir tudo numa chance e perder tudo ou fazer fortuna, mas ele não vai trabalhar de 8 a 5 no mesmo lugar por 30 anos. E aí, se aposentar para viver a boa vida. Se ele trabalha em um emprego regular, ele poderá aparecer metade do tempo ou trabalhará como louco 80 horas por semana e amará cada minuto. Ele poderá comprar uma fazenda de jacarés na Flórida, ou um parque de diversão aérea no Colorado, ou ele pode comprar um trailer velho por R$ 300, com a esperança de poder consertá-lo e vendê-lo por R$ 10.000, apenas para descobrir que está tão podre que não pode ser movido. Então ele terá a esposa e os filhos arrancando o teto fora e carregando o ferro velho para o lixo, salvo a máquina que já está na garagem abarrotada. Daí ele pode fazer um trailer de fazenda ou um eixo de rodas. Agora que ele tem um trailer de fazenda e nenhum animal, espere que ele compre 3 vacas velhas e doentes e ele poderá nunca ser rico em dinheiro, mas será rico em experiências. Pense nisso. Talvez meu marido não seja 100% senhor comandante, porque ele se parece um pouco com o senhor visionário. Eu me lembro de uma ocasião em que eu ajudei a desmontar o celeiro velho de alguém para carregar e abarrotar o nosso velho celeiro. Lembre-se de que a maioria dos homens é uma mistura de tipos, mas normalmente forte em um. A esposa do senhor visionário poderia ser um pouco despreocupada e cega de um olho se ela quiser aproveitar o passeio. Se esse for o seu homem, você precisa aprender suas coisas muito importantes, além de como encantá-lo. Aprenda a ser flexível e aprenda como ser sempre leal ao seu marido. Você ficará encantada em quanto mais feliz você será e quanto a vida pode ser mais engraçada se você apenas aprender a seguir a maré dele. A vida se transformará numa aventura. Você certamente começará a sentir tristeza pelas moças casadas com um cara imutável e certinho. E a primeira vez que você colocar isso na cabeça, que o seu marido não precisa ser o certinho para você segui-lo, você finalmente estará pronta para dizer adeus aos seus exaustos parentes, até mesmo quando eles estão gritando que você se casou com um maluco. As pessoas, quando olharem, ficarão impressionadas, como você é capaz de amar e apreciar seu marido, mas você irá saber melhor porque você verá a sua grandeza. Grandeza é um estado de alma, não é certamente um compromisso. Thomas Edison não foi reconhecido como um grande inventor até o seu 999 inaugural do fracasso para fazer a lâmpada. Os irmãos Wright não foram grandes quando eles negligenciaram seus lucrativos negócios de conserto de bicicleta e perderam tempo tentando fazer um deles voar. Se a lâmpada nunca tivesse funcionado e o avião nunca tivesse voado, ninguém se lembraria de seus nomes agora. Eles poderiam ter sido os mesmos homens que foram, e suas vidas teriam continuado a ser cheias e seus dias apenas desafiadores. A esposa de Edison achava que ele era grandioso quando ele usou seu último dinheiro para em outra ideia fracassada. Ele não estaria pensando que estava perdida? O senhor visionário precisa de uma esposa que o apoie, e ele vai apreciar isso quando for dado de graça sem cobranças. Sem ela, ele se sente só. Esse cara vai ser meio difícil de conviver no início. Brigas grandes e selvagens são naturais no início. Se uma garota normal e boa, que tenha um pai, senhor imperturbável, casar-se com um desses caras doidos, eles também terão um divórcio amargo. Ela vai se divorciar dele nos primeiros anos, ou ela vai decidir aprender a apreciá-lo, porque ele é realmente bastante amável. Eu tenho pouquíssimas cartas de esposas casadas com estes homens muito nervosos. Vamos reinventar a roda. Eu tenho muitas cartas das suas sogras pedindo que nós escrevamos e endireitemos seus genros. Alguns desses caras falam com brilhante entusiasmo e animação. Geralmente, eles gostam de ideias confusas, planos e sonhos. Se você é casada com um, ele adora lhe contar sua mais nova ideia, e ele espera o seu suporte entusiasmado, não a crítica sobre a sua ideia. Ele vai olhar para a ideia dele de maneira mais crítica mais tarde, mas para o momento, a ideia por si mesma é muito estimulante para ele. Ele terá milhares de ideias para qualquer projeto que ele volte a sua atenção. E ele tentará muitas que ele nunca terminará. E ele terminará algumas que serão as piores. E você saberá disso tudo sozinha.
Relembre isso a ele da próxima vez que tiver uma ideia, e isso vai destruir o seu casamento, mas não vai mudá-lo. Ele vai dividir as suas ideias idiotas com outra pessoa. Aprenda a gostar da viagem. Há muitos anos atrás, um casal recém-casado decidiu fazer uma viagem de bicicleta em sua lua de mel. Eles tinham o mapa todo arrumado, as bicicletas e as ferramentas estavam prontas. Depois de andarem por alguns dias, a jovem esposa se deu conta de que o seu bom marido estava indo na direção errada. Ela o parou e tentou mostrar-lhe no mapa que ele havia dado uma guinada em sentido contrário. Ela sempre fora dotada da capacidade natural de ler mapas e sabia exatamente onde eles estavam. Ele não era tão capacitado e argumentou que ela estava totalmente errada e insistiu que estavam na direção certa. Mais tarde, naquele dia, quando ele descobriu que realmente tinha pegado a direção errada, ele não reagiu a isso, nem culpou os sinais na estrada, nem deu uma desculpa plausível. Outra vez ele tomou o caminho errado e ela argumentou com ele. Ele não corrigiu o curso deles, e isso os levou a uma estradinha no meio do nada. Ela lhe mostrou seu erro. Essa parte da lua de mel não estava mais muito melada. Nada podia mudar a mente dele. Ele sabia que estava certo. Se não estivesse exatamente correto, ele estava tão certo quanto podia sob as circunstâncias, e sob a crítica nada bem-vinda. O que ela poderia fazer? A jovem esposa não estava feliz com a forma que eles estavam se relacionando, e ela raciocinou consigo mesma que isso poderia começar a ser um padrão na vida deles. Assim que ela meditou sobre o assunto, ocorreu a ela que era muito importante para ele estar certo, e que realmente não era importante o caminho que eles pegassem. Eles planejaram esse passeio para estarem juntos, não para chegar a qualquer lugar em particular. Deus, em sua misericórdia e graça, deu a essa doce e jovem esposa um novo coração. Ela decidiu seguir o seu marido por qualquer caminho que ele escolhesse, sem questionar ou dar uma segunda opinião. Então, ela carinhosamente começou a aproveitar a viagem naquele dia magnífico e glorioso da juventude. E em amor, ela continuou a pedalar sua bicicleta pela estrada que os levou ao lugar que todo casamento deve levar, mesmo não sendo de acordo com o mapa. Essa mocinha tinha casado com um senhor 100% visionário. Ela começou o seu casamento de maneira certa, seguindo-o, não importando para onde e não importando se ela achava que esta é a direção certa ou não. Ela será flexível e aproveitará a viagem. Um dia, quando seu marido tiver certeza de que pode confiar nela de todo o seu coração, ele deixará que ela seja o navegador dele e continuará levando o crédito por isso. A moral dessa história é: a maneira que você pensa determinará a maneira que você vai sentir, e como você sente influenciará na maneira que você irá agir. Se você é casada com um senhor visionário, aprenda a apreciar a viagem. Para o caso de ele fazer uma ótima lâmpada, ele vai querer você como a primeira do time diante do público. Será seu rosto que ele irá procurar para ver a aprovação sobre a coisa maravilhosa que ele havia feito. Você será a sua fã mais importante. Quando você souber que seu homem realmente precisa de você, você será feliz com tudo isso. Com o passar do tempo, esse tipo de homem será mais prático. Se você é uma esposa jovem casada com um homem que a sua mãe julga que é totalmente doido, então você deve ser casada com um senhor visionário. Agora mesmo, faça um compromisso em seu coração de ser leal a ele e ser flexível, então deixe o seu sonhador sonhar. Recoste-se e aproveite a viagem, ela poderá ser muito interessante. O mundo precisa de homens visionários, porque eles são aqueles que jogam fora a hipocrisia e injustiça e enfrentam os dragões. Ele chama a si mesmo e aqueles à sua volta a serem melhores a cada dia. Ele sabe como fazer todas as coisas antes de todos, e é seu desejo genuíno avisá-los disso. Com o tempo, ele será quase talentoso em mais de uma coisa. O senhor visionário levará o lixo para fora se você o lembrar disso. Mas ele pode acabar inventando uma maneira do lixo se jogar fora sozinho, ou se reverterá em fonte de energia, ou ele vai gastar muito tempo construindo um carrinho para você jogar o lixo fora. Ele não vai pensar em fazer uma faxina se achar que é preciso, mas ele, por outro lado, pode ficar tão envolvido que decida pintar enquanto estiver varrendo, e depois faça mais projetos enquanto ainda não acabou de pintar. E ele ficará irritado quando a sua esposa lhe falar a respeito disso. O senhor visionário irá falar e falar com sua doce esposa se ela aprová-lo. Ele se tornará subjetivo,
Pensará em sentimentos, humor e reflexões espirituais. Uma de suas maiores necessidades será que a sua esposa pense de maneira objetiva, provendo o lar do senso de real e usando o senso comum, o que ajudará a ele a manter os pés longe de voar muito longe da terra sólida. Ele despenderá a sua vida olhando através de um telescópio ou de um microscópio, e ele ficará estonteado com o que vê ou pensa que vê. E outros não parecem ligar ou notar. Todos os pequenos problemas podem se transformar em um grande consumo de pensamentos, e ele precisará da esposa que casualmente falará do grande quadro e da possibilidade dos resultados finais no relacionamento, finanças, amizades ou saúde se ele continuar totalmente focado em seu interesse atual. A sua querida esposa precisará se manter em um estado positivo de mente, apesar de nunca se jogar de cabeça em seu mundo de faz de conta, tentando ser mais que apenas uma líder de torcida na rua, sem saída de seus planos. Deixe que ele apague as ideias que não são inteligentes, mas nunca jogue água em seu fogo. Deixe que ele encontre o seu próprio equilíbrio para cair na realidade. Os profetas de Deus no Antigo Testamento eram, com certeza, do tipo visionário. Lembre-se de Elias, Jeremias e Ezequiel e todos os seus desafios. O Senhor visionário é um precursor e um desafiador. Ele é um homem de frente, um pioneiro, e a voz para que as coisas sejam feitas. Ele vai começar a ação e mantê-la até que o Senhor comandante chegue para liderar. O Senhor visionário tem um poder de se concentrar em algo tão intenso que alguns problemas podem facilmente explodir fora das proporções. A esposa precisa guardar-se de conversações negativas a respeito de pessoas, e a conversa fiada dela pode vir a acabar com uma longa amizade. Isso é verdade com todos os homens, mas em especial com o Senhor visionário. Investigue o seu coração e descubra o seu motivo em falar mal dessas pessoas. Qual é a sua intenção quando fala? É para construí-lo e fazê-lo feliz? Ou para construir você e fazê-lo pensar que só você é perfeita? Se você mencionar pessoas e fazê-las parecer um pouco ruins para seu marido e a si mesma, um pouco grande coisa, ele poderá pegar a ideia de que a família está tratando você injustamente, e ele poderá se tornar retraído e desconfiado. Você poderá inconscientemente ter seu marido como não ensinável. Se você quer que seu marido cresça em confiança, um homem de destaque na direção de Deus, então ele precisa ter uma consciência clara a respeito de seus familiares e amigos. Deus disse que a conversa de uma mulher pode ganhar seu marido incrédulo. Da mesma forma, a conversa fiada de uma mulher pode quebrar um homem forte e transformá-lo em um confrontador, enraivecido, um homem que provoca divisões. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. 1 Pedro 3:2. O Senhor visionário precisa de uma esposa que não se ofenda com facilidade. Ela precisa pensar. Ele precisa de uma esposa cheia de vida e alegria. O Senhor visionário não é equipado para ser um confortador, para ele mesmo nem para ninguém mais. Sua esposa precisará aprender a dobrar-se na agitação, abrir ombros largos e colocar aquele sorriso. O Senhor visionário pode ser um líder, mas por causa de sua visão de túnel, a sua liderança tem um foco estreito. O Senhor estável. Deus é estável, imutável e eterna rocha. Carinhoso, provedor e confiável, como o nosso pastor Jesus Cristo. Ele criou muitos homens nesta imagem. Nós vamos chamá-lo de Senhor estável, no meio, não chegado a extremos. O Senhor estável não faz decisões impensadas ou gasta o seu último centavo em uma ideia nova, e ele não tenta dizer a outras pessoas o que fazer. Ele detesta controvérsias. Ele não inventará a lâmpada como o Senhor visionário, mas ele será o que montará a fábrica e gerenciará a linha de produção da lâmpada e do avião. Ele não cairá com o avião tentando tirar a faca de um terrorista, a não ser que seja encorajado a fazê-lo pelo Senhor comandante. Ele nunca vai liderar uma revolução contra o governo ou a igreja. Ele vai ignorar silenciosamente a hipocrisia nos outros. Ele vai lutar altruisticamente na guerra que o Senhor visionário começar e o Senhor comandante liderar. Ele construirá os tanques de óleo, as fazendas de plantio e calmamente criará a sua família. Como regra geral, ele será confiável até o dia de sua morte na mesma cama que ele tem dormido nos últimos 40 ou 50 anos.
Mulheres mais velhas que estão divorciadas e aprenderam com os seus erros sabem o valor da paz e segurança, e elas desejam um bom homem estável de sua idade. Mas esses homens raramente estão disponíveis, a não ser que a sua estúpida esposa o tenha deixado. Esse homem é feliz com a mulher de sua mocidade. Alegrias e tribulações. Ser casada com um senhor estável tem suas recompensas e desafios. Do lado bom, seu marido nunca fará pressão para que você realize milagres. Ele não vai esperar que você seja uma servente. Você não esperará gastar os seus dias em fogo emocional, porque ele não criará tensão na família. Você raramente se sentirá apressada, empurrada, espremida ou forçada. A mulher casada com um senhor visionário olhará para você maravilhada de ver seu marido tão equilibrado e estável. A esposa do senhor comandante se maravilhará do tempo livre que você parece ter. Se o seu pai aconteceu de ser um senhor estável, há uma grande chance de você apreciar o seu marido pés no chão, com vida prática e maravilhoso tesouro que é. Quando você é casada com um homem que é estável e cauteloso, e você tem um pouquinho de romantismo impaciente, você talvez não veja o mundo dele e corretamente honre a ele. Você talvez seja descontente porque ele é devagar e cauteloso e lento para ser autoritário ou fazer decisões rápidas. Uma mulher com espírito de chefia vê seu marido com falha em julgar rápido e o chama de aguado. Sua estabilidade faz com que ele seja lento em julgar e o último a mudar. Então ele parece às vezes ser um Maria vai com as outras, porque ele raramente vai formar as tropas. Não há a excitação da pressa nele, apenas a lenta, estável subida sem sinos ou apitos. Você deseja que ele apenas componha os seus pensamentos, e então ele possa ficar à frente da igreja. Ele parece que deixa as pessoas usarem ele. Tem momentos que você desejaria que ele corajosamente dissesse a você o que fazer, então você não precisaria carregar todo o peso das decisões a tomar. Algumas mulheres igualam a inteligência cautelosa e a falta de paixão de seus maridos à falta de espiritualidade. Sua falta de espontaneidade e coragem aberta pode parecer coisa de indiferença espiritual. Entretanto, ele é como águas profundas, muito profundas. A grande profundidade faz movimentos imperceptíveis, mas eles são sempre muito fortes. Ele ficará confuso com a sua infelicidade e tentará servir você melhor, o que poderá diminuir o seu respeito pela masculinidade dele. Desapontamento e falta de gratidão poderão fazer você muito mais cansada do que as suas obrigações. A competição que aparentemente ele causa em você realmente lhe leva ao descontentamento como resposta ao que você considera uma falha nele. Se você não se concentrasse em mudá-lo em algo diferente do que Deus o criou para ser, ele não causaria em você nenhum sofrimento. Seu modo estável de ser mantém-no na linha de equilíbrio, e isso faz uma mulher controladora enlouquecer. Esse é o porquê de muitas senhoras desapontadas casadas com senhores estáveis caírem vítimas de descontrole hormonal, doenças físicas e problemas emocionais. Quando uma mulher é casada com um homem, chefe e dominador, as pessoas ficam maravilhadas que essa mulher deseje servi-lo sem reclamar. Então ela passa a ser vista como uma mulher maravilha de grande paciência e sacrifício. A mulher casada com o impulsivo senhor visionário, que leva a família através de misérias, vai maravilhar todos. Como ela pode tolerar as ideias malucas dele com tanta paciência e alegria? Ela vai parecer uma verdadeira santa, até mesmo mártir. Mas se você for casada com um homem maravilhoso, dedicado, amoroso e servidor, e você é só um pouquinho egoísta, então você está muito próxima de ser uma bruxa ingrata. Ele ajuda você, ele adora você, protege você e carinhosamente provê tudo a você, e você continua insatisfeita. Vergonha para você. O lavador de pés. Ontem eu usei a mangueira de água para lavar o banheiro da igreja. Para vocês, garotas da cidade, o banheiro é um quartinho, com um chão de madeira e com um vaso sanitário nele. Antes dos encanamentos internos, existia um típico banheiro. Ele ficava mais ou menos 150 metros da casa. Como você pode imaginar, essas casinhas fedem. Quando eu joguei água sobre as paredes e vaso, eu estava desejando que o Chuck estivesse por perto. Se houver um trabalho sujo, cansativo, um serviço que a maioria das pessoas fará de tudo para escapar dele, um trabalho onde não há glória em ter sido feito, você pode ter certeza de que Chuck estará lá, calmamente assumindo a responsabilidade. Nosso amigo Chuck é um lavador de pés. Sua força é mais bem visualizada naquilo que ele faz pelos outros.
Quando eu leio a história de Jesus lavando o esterco de animal dos pés de seus discípulos, ou chamando as crianças pequenas para perto dele, ou alimentando 5.000 pessoas, eu penso em Chuck. Todos os discípulos queriam estar no comando, para serem vistos, para receberem glória. Mas Cristo gastou a maior parte de seu tempo ensinando-os a ser serventes quietos. O trabalho do Senhor estável. Jesus era um lavador de pés. No tempo de Cristo, lavar os pés dos viajantes era o mais repugnante dos trabalhos, feito pelo servo mais baixo e pior pago. Entretanto, Jesus lavou os seus pés como testemunho para eles de seu grande valor para ele. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. João 13:14. De fato, ele tinha ensinado a eles: se vocês querem ser meus discípulos, então planejem gastar a sua vida limpando depois que as pessoas passam, consertando pias de senhoras idosas e saindo de seu caminho para dar carona a alguém para ir à igreja. Muitas mulheres pensam que o pastor da igreja é o maior homem de Deus, ou lidera os cânticos como um homem cheio do Espírito. Entretanto, eu suspeito que o quieto Senhor estável é o que será chamado grande no reino do céu. O homem estável, o homem quieto, o homem que não tira o controle das mãos de outros, não é um homem preso em seu mundinho, pois Jesus ter exaltado as tarefas comuns que são tão características do Senhor estável. O Senhor estável pode ser um forte homem de Deus. Sua força é exercida enquanto ele silenciosamente assume a responsabilidade que outros normalmente se esquivam. Se nós, como esposas, aprendêssemos apenas a honrar o homem que Deus nos deu, nós seríamos abençoadas em ver que grandioso homem de Deus ele poderia ser. Um matrimônio grandioso é muitas vezes apenas uma questão de apreciação. Peça a Deus sabedoria para honrar e apreciar o seu Senhor estável. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20:28. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois quem é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Lucas 22, 24 até o 27. Conheça o seu homem. Esposas são muito carne e sangue, e como mulheres jovens, não chegamos no casamento com todas as ferramentas necessárias para proporcionar um bom começo, muito menos perfeito. Quando você começa a conhecer o seu homem e o porquê de Deus tê-lo criado, você vai parar de tentar transformá-lo naquilo que você acha que ele deve ser. A chave é conhecer o seu homem. Se ele é o Senhor estável, você precisa aprender a ser grata e honrá-lo como alguém que foi criado à semelhança de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus 3:8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O homem que é criado estável traz paz e segurança para a alma da mulher. A gentileza de seu marido não é fraqueza, é força. A hesitação de seu marido não é indecisão, é sabedoria cautelosa. A falta de conversa espiritual profunda de seu marido não é falta de atenção. É simplesmente a capa sobre uma montanha de emoções intensas. Se ele falasse como se sente todas as vezes, ele choraria muitas vezes. Ele quer agradar você. Como águas profundas, é o conselho no coração do homem, mas o homem e sua esposa também de inteligência o trará para fora. PV 25. Você precisará aprender como pedir as coisas para ele, porque o seu marido sempre deseja ouvir você. Se isso descreve o seu homem, você precisa aprender a ficar quieta e ouvinte. E então deixe Deus mover o seu marido no bom tempo dele. Peça a Deus sabedoria e paciência. Prossiga no intuito de sempre ter um espírito gentil. Olhe para destemido na Bíblia e aprenda o que isso quer dizer. Ore para que seu marido tenha sabedoria. Pare de esperar que ele faça ou desempenhe coisas para você, tais como orar com a família, falar aos outros um testemunho ou estar corajosamente à frente da congregação. Pare de tentar incitá-lo contra as crianças para que ele sinta e entenda como você é maltratada. Deixe-o ser o que Deus fez ele ser. Uma presença estável, quieta e confiável. Para você. Os senhores comandantes e os senhores visionários o apreciam, e eles também descansam na estabilidade desse homem.
Aprenda a seguir os conselhos de seu marido sobre as decisões a tomar, e então dê tempo para ele responder, mesmo que isso signifique dias ou semanas. Mostre respeito por ele perguntando em que área ele gostaria que você tomasse decisões. Muitos dos bons homens preferem que suas esposas tomem alguma iniciativa. O senhor comandante diz o que fazer e como servi-lo. O senhor visionário quer que você faça o que ele está fazendo. O senhor estável quer sua esposa andando ao lado dele e crescendo com ela diante de Deus e de si mesmo. Se você é casada com um senhor estável, você precisa se familiarizar com a mulher de Provérbios 31 para saber como ser uma ajudadora ativa e adequada para o seu homem. Seu marido irá gostar de dividir com você os seus triunfos nos negócios. Ele será orgulhoso de suas qualidades. Ele irá querer que você use as suas capacidades naturais, habilidades e dons. Suas façanhas vão ser uma honra para ele, mas a preguiça vai desencorajá-lo grandemente. Sua perda de tempo e gasto impensado de dinheiro vão pesar tremendamente sobre ele, tirando dele o seu orgulho e prazer em você. Ele precisa de uma mulher cheia de recursos e trabalhadeira com dignidade e honra. É muito importante para o senhor estável que sua esposa seja autossuficiente em todos os assuntos mundanos da vida diária. Você precisa aprender como pagar contas, marcar compromissos e agradar convidados com competência e traga para eles satisfação. Suas distrações precisam ser criativas e úteis, envolvendo seus filhos para que você seja ocupada e produtiva todos os dias. Sua casa deve ser limpa e em ordem, então seus amigos e contatos de trabalho serão impressionados mais acessíveis. Suas qualidades e competências são o currículo de seu marido. Se você é inteligente e competente, então ele precisará ser muito mais que apenas um espectador, ele pensará. No fim do dia, o senhor estável gostará de pesar o que fez durante o dia, o que você fez durante o dia, e se alegrará grandemente no valor da maravilhosa companheira na graça da vida. Esses homens podem vir a ser os homens mais importantes da igreja, porque sua constância é real e sua lealdade forte. Eles tomam decisões fortes e bem pensadas. Raramente eles são precipitados ou bobos. Entretanto, por causa do descrédito que alguns lhes dão, eles vão tolerar atitudes bobas ou erros sem discordar. Seus filhos crescerão para respeitar grandemente o seu pai de fala gentil. Se a mãe for negativa em relação ao pai, os filhos adultos ficarão muito ressentidos dela, ao ponto de desgostarem dela. Tipicamente, o senhor estável não se torna conhecido como o senhor comandante ou o senhor visionário. Ele não é esquisito ou um homem fora do mundo. Ele não é irritante ou barulhento, nem particularmente ostensivo. Se eles vierem a ser notícia pública, será por conta de seu grande empreendimento ou porque eles são confiáveis por sua visível honestidade e estabilidade. Homens e mulheres invejam o senhor comandante. Pessoas são geralmente levadas e compelidas pelo senhor visionário, mas o senhor estável é tido como beneficiado. Ele raramente será um defensor. Ele é necessário, mas não em destaque o bastante para ficar sob os flashes. Ele nunca vai reclamar para si e é tipicamente muito pobre em vender suas habilidades e capacidades. Ele espera que outro aponte seu valor e peça sua ajuda. É seu trabalho vendê-lo, para falar bem dele, até que todos estejam convencidos e atentos que ele é o profissional capacitado que eles vêm procurando. A vasta maioria de minhas cartas vem de mulheres criticando seus preguiçosos, quietos, lentos, descompromissados, maus-mandados maridos por seus hábitos carnais. Essas esposas têm esquecido de ter uma vida própria, então elas perdem seu tempo tentando remodelar o seu marido num tipo dominante porque elas admiram um líder autoritário e bruto. A maioria dos livros que têm sido escritos é para ajudar jovens esposas a aprender a honrar seus maridos, obedecer e apreciar o senhor estável assim como ele é. Se a mulher desonra o seu marido e pega o controle, ele, na maioria das vezes, vai continuar com ela. Provavelmente não irão se divorciar. Mas a desonra dela vai causar uma quebra de confiança nele para futuros negócios e oportunidades. Ele ficará satisfeito com a mediocridade, porque isso não envolverá risco. Ele saberá que trabalha sozinho, porque não tem uma ajudadora. Porém, se este mesmo homem se casar com uma mulher, grata, criativa, que tem prazer e orgulho nele, e pensa que ele é o mais inteligente, esperto e mais importante companheiro que ela pode ter, então ele poderá crescer e aproveitar oportunidades em todas as áreas da sua vida. Muitas mulheres creem que o senhor estável é medíocre e sem força ou autoridade,
quando na verdade o senhor estável é o mais importante companheiro para aproveitar a boa vida. O senhor estável pode levar o lixo para fora e sempre manter a área limpa. Contudo, sua esposa sempre está inclinada a achar que isso é um privilégio dela. Ele vai ficar em silenciosa contemplação a maior parte do tempo. Isso vai deixar a sua esposa maluca, porque ela espera que ele compartilhe com ela seus pensamentos mais profundos e assim ela se sentirá amada. Ele não pode. Ele poderá até chorar em tempos de estresse ou intimidade. Ele é muito lento para confiar e se abrir-se para a mulher que ele ama, porque ele não compreende ela. Ele gostará da companhia de outros e ficará muito confortável despendendo tempo com conversas pequenas com qualquer um ao redor. Dos 3 tipos, ele é o que mais se parecerá com todo mundo. O senhor estável está sempre sendo requisitado. Pessoas em todas as partes precisam dele para consertar o carro, construir uma casa, consertar um computador, imaginar o que há de errado com o telefone, curá-los de câncer, e a lista vai por aí afora. Você começará a imaginar se você voltará a tê-lo para você todo de novo. A resposta é não. Ele pertence ao povo. Quando for tempo ou passar do tempo de ter um tempo especial juntos, tire férias e deixe o telefone celular em casa. O senhor estável é maravilhoso com quem está ferido, doente ou morrendo. Ele ama dar conforto e parece que ele sabe o que as pessoas precisam na hora do grande sofrimento. Sua presença estável e quieta traz paz. Para o senhor comandante, isso é o mesmo que um milagre. O senhor estável obrigado a ficar na posição ou no trabalho do senhor comandante ficará estressado e no final não terá sucesso. Ele não foi destinado a liderar, mas a dar suporte. Ele não focaliza no quadro final, nem está olhando em um microscópio. Mas ele respeita e sabe que as 2 visões são importantes. Sua visão é a de um homem que olha a vida do jeito que ela é. Ele pode voltar à sua visão para o céu e saber que existe mais lá em cima do que ele pode ver, e ele fica maravilhado com isso. Ou ele pode ficar junto a um pântano e apreciar que existe ali um mundo inteiro do qual ele não conhece nada. Na maior parte da vida, ele estará atravessando a ponte entre os outros 2 tipos de homem. Ele é uma expressão muito necessária da imagem de Deus. Resumo de uma esposa arruinadora de casamento. A esposa do senhor comandante pode arruinar o seu casamento, falhando em honrar o seu marido e reverenciar sua autoridade e regras. B. A esposa do senhor visionário pode arruinar o seu casamento, falhando em segui-lo, acreditar nele e participar como uma entusiasta dos sonhos e visões dele. C. A esposa do senhor estável pode arruinar o seu casamento, falhando em apreciá-lo, esperar e ser grata pelas qualidades admiráveis de seu marido. Resumo de uma esposa de sucesso no seu casamento. A esposa do senhor comandante pode curar seu casamento e passar a ser a adorável rainha, honrando e obedecendo a toda a palavra dele, razoável ou não. B. A esposa do senhor visionário pode curar o seu casamento, deixando em segundo plano seus próprios sonhos e aspirações e abraçando sua missão de ser a ajudadora do seu homem, acreditando nele e sendo disposta a segui-lo com alegre participação nos caminhos que ele escolher. C. A esposa do senhor estável pode curar o seu casamento, sendo alegremente realizada como amiga, amante e companheira que tem sido dada e vive grata em atitudes e palavras. Quando ela para de tentar mudá-lo, ele crescerá. Ela poderá, então, de boa vontade, assumir tarefas que irão encher o seu tempo e dar alegria a seu marido de vê-la tão produtiva. Tempo de reflexão. Quem é o seu homem? Faça uma lista dos traços de seu marido. Coisas que poderão indicar qual dos 3 tipos ele é mais expressivo. Ele pode ser uma combinação com o mais dominante. Agora faça uma lista das coisas que você pode fazer para que ele se sinta livre para ser o homem da maneira que Deus o fez. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1-2. Peça a Deus que lhe dê sabedoria para ver onde você precisa mudar para ser a perfeita ajudadora idônea, divinamente desenhada para o seu homem. Mantenha em sua mente que a maioria dos homens é um pouco dos 3 tipos, mas tem a tendência de ser mais forte em um.